Feriadão com muitas notícias do Fluminense aqui na Central Fluminense, torcedor tricolor. Então não perca nada, fica nesse vídeo até o final que eu vou trazer quantos gols o Cano marcou em rivais do Fluminense. Por quê? Próxima rodada do Campeonato Brasileiro tem clássico contra o Vasco. Vou trazer os números certinho de quantos gols, quem o Cano já fez mais gols aqui nos rivais do Rio de Janeiro. Vou trazer para você. Celso Rotti, em entrevista a podcast, com críticas e elogios a Fernando Diniz. Fernando Diniz na seleção indica time que enfrentará a Bolívia. Qual é a situação dos jogadores do Fluminense? Será que eles vão jogar? Vou trazer aqui para você. E também, craque tricolor é tido como o melhor jogador da sua seleção. Só isso que eu vou trazer. Muitas notícias importantes para você ficar ligadaço na Central Fluminense. Você já sabe, depois da vinheta, trago tudo para você. Muito obrigado pela sua audiência, torcedor tricolor. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative as notificações. A Central Fluminense não para de crescer. Estamos muito próximos dos 33 mil inscritos. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se. Você não vai se arrepender. Todos os dias a gente trazendo as principais notícias do Fluminense por aqui. Então vamos começar com as informações? Vamos começar com as notícias, porque próxima rodada do Campeonato Brasileiro tem clássico. E se tem clássico, o Germancano põe na rede. Informação importante, torcedor tricolor. O artilheiro do Flu tem bons números contra rivais do Rio de Janeiro. Desde que ele se transferiu para o Fluminense, ele fez muitos gols nos rivais. Isso foi um total de 11 gols. E eu vou trazer agora como está distribuído. Germancano, ele fez 7 gols contra o Flamengo, meu Deus do céu. É o pai do Flamengo, né? 3 gols contra o Vasco, sendo que foi um doblete, né? Na última partida, inclusive, no Campeonato Carioca, o Germancano fez 2 gols. Ele também fez gol no Carioca do ano passado, quando o Fluminense venceu por 2-0 lá no Engenhão. O Germancano também deixou a marca dele. E ele só fez apenas um gol no Botafogo, né? Se o Fred, tempos atrás, era o grande pai do Botafogo, né? Todo jogo entre Fluminense e Botafogo tinha o Fred Campos, tinha gol do Fred. No Botafogo ele tá econômico, mas não foi qualquer gol, né? Foi aquele gol de peito que levou o Fluminense para a final no Campeonato Carioca de 2022. Então, prepare-se, Vasco, porque o Germancano, quando se trata de clássico, ele costuma guardar, e principalmente, né, a lei do ex contra o Vasco está funcionando muito bem. Não funcionou no Campeonato Brasileiro, né, no primeiro turno, só que ele quase marcou também, né? A partida foi marcada pela boa partida do goleiro Léo Jardim, mas nessa próxima partida no Engenhão, o Germancano quer deixar a marca dele mais uma vez contra sua ex-equipe. Então, tá aí essa informação. Germancano é carrasco do Flamengo, mas também já marcou gols, marcou 11 vezes nos maiores rivais do Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Agora vamos para a informação que Celso Rotti, em entrevista a podcast, não sei se ele chegou a polemizar, né? Eu acho que sim, né? Porque ele, segundo ele, o comando de futebol nacional, né, a CBF, escolheu o Diniz em virtude de estar na moda. Não sei se o Diniz está na moda, mas ele chegou na seleção muito bem trajado, né? O Celso Rotti disse que discorda do estilo de jogo de Fernando Diniz, no sentido de permitir muito a bola perto da sua área. Eu vou trazer aspas aqui do Celso Rotti, foi uma fala muito longa, mas eu vou tentar resumir aqui o que ele falou. Segundo ele, né, abre aspas, pelo amor de Deus, não me entenda mal, mas o Diniz não está inventando o futebol.
né? Ele conseguiu resultado no Fluminense. Eu questiono muito o jeito que ele faz as coisas. Quanto mais longe do meu gol, melhor, minha opinião. Ele corre o risco muito grande, por mais que esteja treinado, mas times do Fernando Diniz, de vez em quando, tomam gols absurdos, né? Mas, segundo ele, vai torcer pelo Fernando Diniz, né? Porque é treinador brasileiro e saiu da mesmice, tentando fazer algo diferente, por mais que ele não concorda, mas ele está tentando fazer diferente. É a opinião do Celso Roth, falando que o Fernando Diniz seja feliz e dê certo, e que a seleção brasileira não corra risco na eliminatória. Essas opiniões quanto ao Fernando Diniz sempre acontecem, né, pessoal? Infelizmente, né, tem gente que queria estar no lugar do Fernando Diniz, essa é a verdade. Muita gente criticando o Fernando Diniz por estar comandando seleção e clube ao mesmo tempo. Aí tem técnico, que é o caso hoje do Celso Roth, desempregado, que não gosta. Isso vai existir em qualquer profissão. Fato é que o Fernando Diniz hoje é um dos expoentes de treinadores brasileiros e por isso está na seleção brasileira. Hoje, eu particularmente, eu só enxergo o Tite, que era um antecessor dele, do mesmo nível ou acima do Fernando Diniz, de técnico brasileiro. Porque você vê outros técnicos brasileiros, cara, tem o Dorival Júnior hoje, beleza, Dorival Júnior é um excelente, bom técnico, um excelente técnico, mas eu ainda acho o Fernando Diniz com mais repertório. Dorival tem mais títulos, é mais vencedor, porque também é um técnico com mais tempo de carreira. Só que o Fernando Diniz ainda está, né, criando o seu caminho, está caminhando para coisas grandes. Tanto é que o Fluminense está hoje na semifinal da Libertadores. Ele tem essa possibilidade de ser campeão da Libertadores nesta temporada. É para isso que o torcedor do Fluminense torce. Vai acontecer críticas de técnicos, de jogadores, de jornalistas ao trabalho do Fernando Diniz. Cada um fala o que quer. O Fernando Diniz sabe muito bem disso. E, claro, se for algo que vai irritar muito o Fernando Diniz, com certeza sempre tem alguma resposta do técnico tricolor. Tá aí a declaração do Celso Roth, tá certo? Antes das últimas duas notícias que eu quero trazer, que o próprio Fernando Diniz indicando o time titular na seleção brasileira e craque do Fluminense sendo escolhido aí como o melhor jogador da sua seleção, quero mandar um abraço para a galera que comenta em todo o vídeo aqui da Central Fluminense, pedindo um salve, pedindo um alô, pedindo um abraço. E para ele, para sua cidade, para os seus amigos, para os seus filhos, enfim. Vou mandar um abraço aqui. Vamos começar aqui com os abraços? Com Júlio Bulhões, de Niterói, Rio de Janeiro, Valdeci Soares, do Rio de Janeiro, José Ribamar, de Brasília, Marcos Marcelo, de José de Ribamar, Maranhão, Carlos Alberto, de Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro, Ninaldo Lima, de Vitória da Conquista, Bahia, Mário Solon, de Belo Horizonte, e Mauro Amaral, de Niterói, Rio de Janeiro. Pode ver que é galera de todos os cantos do Rio de Janeiro e do Brasil também. Você pode pedir um abraço, que com certeza a gente vai mandar para você. Coloca aí, né, a cidade, para quem você quer um abraço, um país, né? Já tem muita gente que nos assiste de outros países também. É muito legal saber que a gente está alcançando tantas pessoas no YouTube. Vamos parar aqui? Vamos falar de Fernando Diniz na seleção brasileira, porque amanhã tem partida da seleção no Mangueirão contra a Bolívia e o Fernando Diniz, no último treinamento, indicou o time titular, tá certo? Comandados do Fluminense, o zagueiro Nino e o volante André devem ser opções no banco de reservas. A provável escalação da seleção tem Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodge, Casemiro, Bruno Guimarães, Rafinha, Neymar e Rodrigo, Richarlison. Essa deve ser a equipe da seleção. É muito difícil para o André jogar nesse momento tendo o Casemiro na seleção. Talvez o Diniz oportunize o André no segundo tempo. Na zaga, Marquinhos, né, é o jogador mais experiente que eu posso, junto com o Casemiro e o Neymar, nessa seleção, e deve ser o capitão. Pode ser o capitão, né, porque tem o Casemiro também, que foi capitão da seleção também por muito tempo. Gabriel Magalhães joga no Arsenal,
é aquilo, né? O jogador que joga na Europa tem um hypezinho, né? Tem um hype de jogar na Europa. E, infelizmente, jogadores do futebol brasileiro ficam atrás. Mas eu, sinceramente, cara, eu prefiro o Nino do que o Gabriel Magalhães. Não sei o que você, torcedor tricolor, acha. Eu até acho que o Casimiro hoje ainda tem um nível maior do que o André, mais experiência e etc. e tal. Agora, entre Nino e Gabriel Magalhães tem idade semelhante. Beleza, Gabriel Magalhães joga no Arsenal, foi vice-campeão inglês na temporada passada, mas ainda assim eu considero o Nino um jogador melhor, um zagueiro melhor do que o Gabriel Magalhães. Não sei a opinião de você, torcedor tricolor, deixa a sua opinião aí. O Nino é melhor do que o Gabriel Magalhães? Deveria ser titular? O André deveria ser titular? Deixe seu comentário aí, que é muito importante. O André eu acho mais difícil, mas eu acho que o Nino tinha a possibilidade, sim, de ser titular nessa partida pela seleção brasileira. A última notícia, eu quero falar dele. O grande craque do Fluminense, John Arias, tá com muita moral. Tá com muita moral na Colômbia, traz o Globoesporte.com, né? Jornalistas colombianos elegeram o Arias como protagonista e joia na Colômbia, o melhor da atualidade, segundo jornalistas colombianos consultados pelo Globoesporte.com, sendo ele e Luiz Dias são os principais jogadores dessa renovação colombiana, que não foi para a última Copa do Mundo. Segundo o Marden Dávia, da Antena 2, jornal colombiano, Arias é o melhor colombiano no mundo. O melhor colombiano em atividade no mundo. Abre aspas. Na Colômbia, vemos Arias como o melhor jogador na atualidade. Seu crescimento é notório desde que passou por Patriotas, América de Cali e Santa Fé. É um extremo que desequilibra com grande senso de coletividade que sempre pensa na equipe. Além disso, é muito generoso quando o time não tem a bola. Ele e Luiz Dias são as esperanças da Colômbia para se classificar para a Copa do Mundo de 2026. Tá certo? Segundo o Sares Bedio, do Futebol a Minuto, o John Arias, né, é a grande aposta, né? Conta muito com o John Arias nos amistosos, né? O Néstor Lourenço, técnico da seleção colombiana, tem se destacado nessa renovação colombiana. E, cara, é incrível o que o John Arias faz no Fluminense. Realmente ele é um jogador que não tinha esse nível no Santa Fé. Ele até se destacou, chamou a atenção, né, do Fluminense naquela partida da fase de grupos na Libertadores, só que ele não tinha esse nível todo, esse protagonismo todo na Colômbia. Por exemplo, o Grêmio contratou um jogador colombiano do Tolima que tinha muito mais hype, muito mais mídia do que o próprio John Arias, né? Só que ele criou isso aqui no Fluminense, né, cara? É inacreditável o que faz o John Arias desde 2022, começou meio devagar ali em 2021, né, no final do ano, mas vira 2022, realmente é outro jogador, mais adaptado, se soltou e hoje, minha opinião, é o melhor jogador do Fluminense juntamente com o Germancano e o André. Para mim são os três principais jogadores, mas eu ainda acho que o John Arias é o jogador mais importante do Fluminense, porque ele entrega em gols, ele entrega em assistências, ele entrega em drible, ele entrega em comprometimento. É um jogador, cara, é um jogador precioso realmente, o John Arias. Eu acho que ele quer fazer a alegria do torcedor tricolor nessa Libertadores e torcemos para nos dar mais esse título. Então, torcedor tricolor, hoje tem jogo da seleção colombiana, você vai ter a oportunidade de assistir no Sport TV, né? 8 horas da noite, o jogo da seleção colombiana de futebol. Mas eu quero que vocês deixem. Muito obrigado pela sua audiência, tá? Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações, comenta aí sobre todas as notícias. Obrigado por assistir até esse momento. Valeu, até a próxima. Saudações tricolores. Tamo junto.